Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. João Campos vence duelo com Raquel Lira e leva a União Brasil para o palanque. Em Caruaru, legenda deve ficar mesmo com Zé Queiroz. Mário Flávio está chegando. Bom dia. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Olá, Ana Rebeca Passos. Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte que está acompanhando a programação aí da Rádio Cidade desde cedinho. Olha, a política mais uma vez trazendo novidades interessantes, algumas que nem são tão novidades assim, mas que mostra como a política é um jogo de xadrez, e as peças vão se movimentando, e mais uma vez o prefeito João Campos se sobressaindo diante da governadora Raquel Lira. Olha, a gente vai falar do partido mais complicado que eu conheço nos últimos anos, União Brasil. Eu já brinquei até outra vez, que esse partido poderia se chamar Desunião Brasil. Quando você junta partidos para criar uma sigla, como é esse caso, e você tem lá várias tendências, e se não for muito bem amarrado, ocorre esse tipo de coisa. União Brasil, ontem, todo mundo foi surpreendido com a nota do deputado federal Mendonça Filho, que é presidente da legenda no Estado, se licenciando do comando do partido, alegando que sempre foi fiel à governadora Raquel e por esta fidelidade ele estaria se licenciando e antecipou uma pauta que ia acontecer mais tarde. Essa nota de Mendonça Filho foi por volta de meio-dia, mais ou menos, 12h20, e aí Mendonça disse que, devido ao partido ter um alinhamento com João Campos na eleição do Recife, ele pessoalmente declarava apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho a prefeito do Recife e com isso estava se licenciando do comando da União Brasil na capital pernambucana. Então, a gente que cobre notícias, todo mundo começou a repercutir o fato e por volta de 2 da tarde veio a confirmação de que União Brasil, após uma reunião do prefeito do Recife, João Campos, com o presidente do PSB, Sileno Guedes, o presidente nacional da União Brasil, Antônio Rueda, o Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, também bateram o martelo. União Brasil vai apoiar João Campos na eleição do Recife. Em troca, parte da bancada do PSB vai apoiar um candidato indicado pelo partido à presidência da Câmara para a sucessão de Arthur Lira. Essa notícia, que já foi antecipada por Mendonça, mostrou, a fragilidade do grupo liderado por Raquel, que esperava em Mendonça Filho uma reviravolta nesse caso e o partido ficar com ela. Lembrando que a União Brasil é o terceiro maior partido da nação, que congrega aí deputados e senadores e por isso tem um tempo de televisão valiosíssimo, sem falar no fundo partidário. E ainda pode emplacar de quebra uma vice para João Campos, viu? Mais na frente, vamos aguardar. Mas o fato é que aliados da governadora, de acordo com o jornalista Matheus Santos, da Folha de São Paulo, reclamaram que Mendonça fez corpo mole na opinião deles e essa nota não convenceu. Mas o fato é que na quebra, no jogo de xadrez e naquela história de quebrar a banca, João Campos mais uma vez conseguiu se sobressair diante de Raquel e mostrou que sabe articular bem, que articula muito nos bastidores e trouxe uma legenda importantíssima para a base de apoio dele, não só dizendo que vale a pena para essa eleição agora, como provavelmente a União Brasil estará com João Campos na eleição para o governo do estado, isso se concretizando daqui a 2 anos mais ou menos. Mas o fato é que essa história inclusive tem desdobramentos aqui na cidade de Caruaru. Por quê? Vamos lá. Rodrigo Pinheiro, atual prefeito, e o ex-prefeito Zé Queiroz, que são pré-candidatos e que aparecem nas pesquisas em primeiro e segundo colocados respectivamente, todas que foram divulgadas agora com Rodrigo Pinheiro na frente, Zé Queiroz indo com ele para o segundo turno, os dois, eles ratificavam o apoio da União. João Campos
articulou isso com o Volney Queiroz. O PDT declarou apoio a Simão Durando em Petrolina e, por isso, na opinião de todo mundo, haveria uma troca aqui em Caruaru. Rodrigo Pinheiro entrou no circuito por meio de Mendonça Filho, que disse não tem nada definido não, Caruaru vai ainda tomar uma decisão na Executiva Nacional. Por tabela, se a gente for por eliminação, se o partido no estado, no Recife, ele fica, né, com o João Campos, Mendonça Filho se licencia da presidência municipal no Recife, e ele era a principal esperança de Rodrigo Pinheiro aqui em Caruaru, automaticamente a gente pode subentender, e não é preciso ser nenhum expert em política para saber que União Brasil aqui em Caruaru vai ficar com o Zé Queiroz. Inclusive, né, o nosso querido André Santiago ontem, ele batia um papo, ele conversava com o presidente municipal da Legenda aqui em Caruaru, Michel Jean, e ele voltou a ratificar que essa decisão já estava tomada e agora aguarda apenas de fato oficial que o partido vá mesmo para o palanque de Zé Queiroz. Com isso, o jogo fica mais um pouco equilibrado, digamos assim, porque se o prefeito Rodrigo Pinheiro ele vai ter apoio de partidos importantes como o PP, o PSDB, que é o partido dele, o Avante, né, o Podemos, enfim, partidos que vão dar volume, aí, principalmente no rádio, na televisão e nas inserções, Zé Queiroz também consegue uma articulação muito boa para ter tempo de TV, porque ele já tem no palanque dele o PDT, a federação, né, que é aí formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, provavelmente os republicanos, né, já que o Eric Lessa pode ser candidato a vice na chapa de Queiroz, e agora o União Brasil, que vai solidificar ainda mais esse projeto. Então veja que essa decisão do Recife, ela também reverbera aqui em Caruaru, lembrando que João Campos é aliado aí de primeira ordem, né, de Zé Queiroz, inclusive veio aqui para a cidade de Caruaru declarar não só apoio ao ex-prefeito da cidade, como também pedir votos para Queiroz e dizer que vai participar ativamente da campanha. Caruaru vai ter uma posição estratégica nesse jogo eleitoral que a gente vem falando de xadrez, porque a governadora daqui apoia Rodrigo Pinheiro, quer vencer essa eleição bem, e João Campos começa a marcar território, principalmente por aqui. Mas sem dúvida nenhuma, nesse tabuleiro de xadrez, João Campos vem jogando melhor até agora e consegue mais um partido, consegue mais uma legenda importante aí e que reverbera também para a cidade de Caruaru. Falando em João Campos, ontem ele esteve em Brasília para essas articulações aí que eu falei, levar a União Brasil, e o presidente Lula, né, que já deu várias demonstrações, né, que gosta de João Campos e tem um carinho muito grande por ele, postou fotos nas redes sociais de duas reuniões. Primeiro, ele postou uma reunião que ele teve um encontro com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mas não fez muito alarde, apenas disse que recebeu o gestor da capital fluminense, e na sequência o presidente Lula posta uma foto ao lado de João Campos e diz que está com o prefeito mais pop e bem avaliado do país, os dois, né, apertando as mãos e com um sorriso largo no rosto, mostrando mais uma vez que, para quem duvida que Lula tem lado no Recife, está muito mais que claro, né, que esse lado é o lado do João Campos. A eleição vai se definir ainda, mas o fato é que a cada gesto desse que Lula faz, mesmo ele sendo muito simpático aí, né, com a governadora Raquel, nos momentos que os dois se encontram, ou em algumas falas do Lula, mas ele claramente tem uma preferência no Recife, que é João Campos, e ele fez questão mais uma vez de postar isso nas redes sociais. Então, um dia muito bom para João Campos, não só por ter conseguido União Brasil, mas também para ter esse reconhecimento, digamos assim, do presidente Lula. Acabou sendo muito bom para ele, mas já que se Lula tem problemas de avaliação em outras regiões do Brasil, no Nordeste ainda ele é muito bem avaliado. Falando um pouco da política nacional, Ana Rebeca, ontem foi divulgada uma pesquisa em São Paulo, capital, que chama a atenção, né, pelos números que estão sendo apresentados. Empate técnico entre o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e o Guilherme Boulos, que é deputado federal,
Isso aí na pesquisa da Folha de São Paulo. Na pesquisa do Instituto Paraná também os dois apareceram empatados tecnicamente, mas só que ao contrário, né, no Paraná, Ricardo Nunes ele aparece na frente com 3 pontos, e na da Folha, Boulos aparece na frente com 1 ponto. Mas sabe o que chamou a atenção mesmo? Foi a colocação do coaching Pablo Marçal, né, como pré-candidato a prefeito lá da cidade de São Paulo. Pablo Marçal, lembrando, foi eleito deputado federal, mas após uma ação, né, do PT, ele acabou perdendo o mandato e depois disso ele virou inimigo mortal do Partido dos Trabalhadores e aos poucos ele vai se colocando na política partidária. E ele entrou em 2 pesquisas e já aparece. Numa pesquisa ele apareceu com 10% e na outra ele aparece com 11%. Então é uma coisa interessante, né? Porque até um dia desses ele não era pré-candidato e o PRTB resolveu lançar o nome dele, Pablo Marçal, que tem uma linha à direita, mas ele é muito mais independente do que outros. E de repente viu numa coalizão aí para enfrentar Guilherme Boulos e Marta Suplicy, Pablo Marçal pode virar até de fato o vice numa chapa aí encabeçada pelo Renato, pelo prefeito, aliás, né, de São Paulo. Então é uma coisa que chama a atenção, né, porque a política ela é muito dinâmica, ela muda muito rápido e sem dúvida nenhuma Pablo Marçal aparecendo aí bem, pontuando nas pesquisas, ele pode de fato surpreender, já que a eleição de São Paulo ela dita muitos rumos do que será a eleição presidencial. Se quem sair bem lá acaba tendo mais na frente louros no que diz respeito a futuro político. Então, Ana, esse foi um resumo, né, da política aí para os nossos ouvintes que gostam, né, de apreciar análises logo cedo e também entender como funcionam as coisas da política, né? Nem sempre é o que a gente entende, mas de fato a gente trazendo aqui informações para os ouvintes para que eles fiquem bem informados e entendendo de fato como é que funciona a política partidária e também essa política de alianças. Hoje aqui no Estado de Entrevista às 11 horas, a turma da bancada da política vai receber o Romerinho, que é vice-prefeito de Toritama e é pré-candidato a prefeito na cidade pelo PSTB. E aqui no jornal eu volto amanhã para falar de política e, claro, da expectativa da abertura do maior e melhor São João do mundo. Eu volto com você. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.